Muito bem, mais uma vez, quer dizer, bom dia a todos, não tinha dado bom dia, mas agora dou, né? E vamos então começar a nossa quarta aula com a palavra Pedro. Quem de vocês gosta de filme de ação? Acho que todo mundo gosta, né? Talvez haja alguma mudança, assim, alguma variação em termos de gostos específicos, talvez alguns gostem de filme com muita ação, assim, envolvendo coisas que ninguém imagina que poderiam acontecer, situações fantásticas e tal, quase bem, que são bem inverossímeis, ou seja, não é coisa que acontece. Outros gostam, não, eu gosto mais da coisa bem realista, assim, igual acontece mesmo na prática. Outros podem dizer, eu prefiro história verídica mesmo, do que coisa muito fantasiosa demais. E outros podem até dizer, eu prefiro um filme que me edifique, né? Não adianta só assistir por assistir, mas uma coisa que me edifique, que seja útil na minha vida. Bom, o episódio que nós vamos ver hoje de Pedro, ele é uma história absolutamente verídica, totalmente verídica, e ela tem situações bem diferentes. Aliás, se alguém gosta, alguém poderia até responder, eu gosto de coisa que envolve o sobrenatural. Realmente, quando a gente vê em filmes coisa que envolve o sobrenatural, geralmente não é bom. Mas essa aqui envolve fortemente o sobrenatural, mas de uma forma correta. Não o sobrenatural ruim, que é o que o mundo faz. Mas a gente vai ver ação, envolve o sobrenatural, totalmente verídica e edificante, porque nós vamos ver a palavra de Deus e nós vamos tirar lições bem interessantes sobre o texto que vamos ver aqui. E, aliás, a Monique que está ali, olha, mascarada, com máscara e óculos escuros, não dá para conhecer. Não dá, aí disfarça logo total, né? Mas eu estou associando porque eu vi lá fora rapidamente. Bem-vindos, cadê o grande Ivens? Tá jóia. Se confraternizando, e está certo. Né? Bem-vindos os pacotienses. Pacotienses, assim, por enquanto, né? Mas bem-vindos. E os meninos estão aí também. Beleza, ótimo, que bom. E, claro, bem-vindos a todos os outros também, evidentemente, mas quem está longe há mais tempo, a quem não vimos há mais tempo, a gente dá aquele destaque, assim, de que estava com mais saudade por não ver há tanto tempo. Muito bem, então, voltando para cá, o texto que nós vamos ver tem tudo isso. Ação, envolve o sobrenatural explicitamente, real e edificante, tudo isso. Qual é o nosso personagem focado? Pedro, exatamente, e já estamos quase no fim dos textos em que ele aparece em Atos. Todas as ocasiões em que ele aparece no livro de Atos, essa é a penúltima. É quase a última, porque depois tem uma pequena aparição de Pedro, rapidamente, mas em termos de presença mesmo no livro de Atos, essa é a última, praticamente. Tá? E é interessante que se alguém quiser fazer um esboço do livro de Atos e dividir em duas partes, é bem conhecido isso. A primeira parte é mais ou menos a metade, até o capítulo 12, na verdade, a rigor seria até o 14, mas até o capítulo 12, como é que a gente divide? O foco cai em cima de um certo personagem, e do 13 até o fim, mais ou menos a segunda metade, cai em outro personagem. O personagem da primeira parte, quem é? Pedro. E o da segunda? Paulo. Então, isso é bem visível aqui. Na verdade, há um momento em que os dois se entrelaçam um pouquinho, porque no capítulo 9, que é a conversão de Paulo, ainda estamos na primeira metade do livro de Atos, cujo enfoque maior é o personagem Pedro, mas Paulo já aparece ali a conversão dele, mesmo na primeira parte. Agora, ele vai aparecer de uma forma mais intensa a partir do capítulo 13. Tá? Então, ou seja, e Pedro está quase saindo de cena aqui, aliás, literalmente ele vai sair de cena, como nós vamos ver aqui. O que nós vimos até aqui? Rapidamente, uma pequena recapitulação de o que nós vimos acontecendo com Pedro desde então. Nós começamos o livro de Atos, Pedro estava em que cidade? Qual? Não, a cidade que Pedro estava no começo, no comecinho do livro de Atos. Jerusalém, começo do livro de Atos. Recentemente ele foi para outra cidade, tem razão. Mas no começo do livro de Atos, Jerusalém, então, as primeiras situações em que nós vimos Pedro, os primeiros capítulos que nós estudamos algo acerca de Pedro, tudo em Jerusalém. Primeira mensagem da igreja, aliás, no capítulo 1 nem tinha igreja ainda, a igreja não tinha sido fundada, mas ele já aparecia lá, escolheram um substituto para Judas, capítulo 2 começa a igreja, primeiro sermão da história da igreja, estudamos 2, então tudo ali é Jerusalém, foi preso em Jerusalém, fez parte das palavras dele, ele sendo acusado pelo Sinédrio e ele se defendendo ali de uma forma que nós estudamos também, depois ele foi para outro local, que local?
Amnésia coletiva. Como é? Jafa, que na verdade Jope que é Jafa, exatamente, Jafa é o nome atual e Jope, então, ele foi para Jope, mas antes disso ele tinha ido para a mesma região onde é Jope, ele teve um ministério ali rápido, muito importante, quem lembra? Um local que o pessoal estranhou um pouquinho, Samaria, ok? Lembra, ele foi para a região de Samaria, houve muitas conversões ali, aliás, as conversões não foram através de Pedro. O Filipe foi lá, evangelizou, muita gente se converteu, mandaram Pedro lá para checar se era verdade mesmo. Por quê? Porque Samaria era muito mal vista pelos judeus, eles ficaram em dúvida, será que se converteram mesmo? Então Pedro foi lá, já vimos isso no capítulo 8. Então, aí mais para frente, ele voltou para Jerusalém, voltou para Samaria de novo, teve em duas cidades que nós comentamos, uma delas o Dênio falou, foi Jafa, e depois ele teve um ministério numa cidade perto de lá. Qual? Oi? Cesareia, isso, que era a cidade mais importante da região ali, era como se fosse a capital da Palestina, para os romanos era Cesareia. Herodes o Grande tinha construído uma cidade grande ali daqueles dias, o governador morava era ali, Pilatos morava era ali, ele ia para Jerusalém quando era necessário e tal, mas a casa mesmo das grandes autoridades era Cesareia, na beira-mar e tal. Jerusalém era a cidade mais complicada para eles, era o centro religioso, e aliás até hoje é um caldeirão em ebulição ali, nós sabemos muito bem, vai mexer com Jerusalém, toca em muita gente, né? E naquele tempo era o centro ali religioso, era Jerusalém, evidentemente, o templo ali, né? Mas Cesareia seria a capital política, né? Então, estamos lá. Então, vimos Pedro lá em Cesareia, conversão de Cornélio, logo depois ele foi chamado para onde? Volta de novo para a mesma cidade que era a sede. Qual era? Olha, que diferença para a semana passada. O pessoal estava mais participativo, eu não sei o que aconteceu. Se foram dormir tarde, não sei o que foi que houve. Semana passada era ótimo, todo mundo participando. Agora está todo mundo morto. Vamos lá, pessoal, vamos compartilhar, não tenha medo de errar, errou. Qual o problema? Pior é ficar calado. Qual era a cidade? Pedro esteve em Samaria, foi para o local que era a sede lá. Depois foi para Samaria de novo, voltou para aquele local. Qual era esse local que era a sede ali do movimento religioso até então? Jerusalém, joia, isso, a igreja nasceu ali. Os apóstolos estavam ligados com Jerusalém. Pedro foi chamado para Jerusalém, por quê? Porque estranharam muito que ele entrou na casa de um gentio, você entrou na casa de gentio, comeu com eles, não pode. Então Pedro foi chamado para se defender, e isso vimos no domingo passado. Agora vamos ver um outro evento, não foi logo em seguida aquele, pelo que entendemos, passaram-se alguns anos. Estamos agora no ano mais ou menos 44 depois de Cristo, talvez cerca de 15 anos depois dos eventos que nós vimos, 10 a 15 anos depois, ou seja, um tempinho se passou, Pedro aqui já está com seus, talvez 45 anos de idade, né? Então estamos aqui no novo tempo histórico, não tanto tempo depois, mas não é exatamente quando aconteceu aquilo, é um pouquinho mais para frente. Vamos para Atos capítulo 12. Atos capítulo 12. Ano 44 depois de Cristo, claro, tudo é depois de Cristo. E vai entrar em cena aqui um personagem chamado Herodes. Que Herodes é esse? É o que mandou matar os bebezinhos em Belém? Não, exato, ou seja, resposta certa, não foi. Aquele foi Herodes o Grande, talvez o mais famoso deles, e morreu no ano 4 antes de Cristo. Herodes tinha morrido há uns mais de 40 anos. O Herodes mais famoso, o pior de todos, que mandou matar as criancinhas, era neurótico ele, mandou matar a esposa, mandou matar filho, era uma coisa horrível. Paranoico mesmo no sentido de sentimento de perseguição, o primeiro, não é esse. Tá? E morreu logo, quando Cristo nasceu, foi a ocasião em que ele morreu. Mas aí, um filho dele reinou, Herodes Antipas, que é mais conhecido porque mandou decapitar João Batista, filho de Herodes, esse já é o segundo Herodes. E então teve o terceiro Herodes, que é esse. Esse é neto do primeiro, tá? Esse Herodes que aparece aqui é o Herodes Agripa I, não é o Herodes o Grande que foi o primeiro, não é o Herodes Antipas que foi o segundo, não é, e ele é o Herodes Agripa I, esse aqui. Não era muito bom também não, aliás, nós vamos já ver aqui o que foi que ele fez, algo muito ruim, e vamos lá então, Atos 12, versículos 1 a 3. Quem quer ler bem alto? Isso, que tal? Já vimos aqui que ele era uma pessoa muito cruel, e interesseira também, ele queria agradar os judeus. Aliás, outra coisa importante,
Quem eram os Herodes? A gente sabe que eles eram reis, rei Herodes. Então, ele era no nível do imperador, ele era rival do imperador de Roma, era no mesmo nível, colega? Não. Eles eram submissos ao imperador de Roma, tá? Eles eram tipo marionetes, mais ou menos. Eles eram colocados pelo Império Romano, eles estavam lá subservientes ao imperador. Então, apesar de ser chamado rei, o imperador era maior do que ele. Só que o imperador estava lá em Roma, Itália. E aqui era um rei local, ali na Palestina. Então, ele era rei porque era o rei daquele local. Mas, novamente, totalmente debaixo dos romanos. E os judeus não gostavam nem um pouco deles, óbvio. Um gentio ali, reinando sobre eles, reinando sobre nós, um gentio, nem pensar. Porque Herodes realmente ele era um gentio, sangue meio misturado. Não era judeu, um pouco de mistura, mas ele tinha muito de Edomeu, que é Edomita, Idumeu, que é isso, descendentes de Edom, irmão de Jacó. Ou seja, não era bom não, os Herodes. Mas esse aqui tinha uma certa, tinha um pouco de judeu no sangue, porque a avó dele era judia, Mariamne, esposa de Herodes, que Herodes mandou matá-la, disse que ele amava ela, mas mandou matar, que amou esse eu não entendo, mas enfim, esse Herodes aqui era neto dela, ou seja, ele tinha um pouco de sangue judeu nas veias. Então os judeus até que gostavam um pouco dele, e quando ele viu que estava agradando os judeus, ótimo, que bom, vou ter um bom relacionamento com os judeus. Eles amaram quando ele matou quem? Que disse aqui? Tiago. Que Tiago? Irmão de Cristo, né? Não, de João, exatamente. Irmão de João, ou seja, apóstolo. Esse Tiago que morreu aqui foi o primeiro apóstolo martirizado. Alguém pode pensar, mas não já teve uma pessoa martirizada antes? Quem foi o primeiro mártir da igreja, segundo o registro? Estevão. E esse aqui, como é que está dizendo que é o primeiro? É o primeiro o quê? Apóstolo. Do grupo dos 12, esse foi o primeiro. Aliás, nas entrelinhas, uma lição interessante aqui. Depois que ele morreu, ninguém quis substituí-lo. 12 apóstolos. Um morreu, vamos substituir. Aliás, houve isso quando quem morreu e foi substituído? Judas. 12 apóstolos, Judas nunca foi salvo, mas oficialmente, externamente se desviou, se matou, ficaram 11, colocaram no lugar dele, Matias. Mas agora, quando Tiago morreu, a gente não vê ninguém ele se preocupando, vamos colocar um na vaga dele. Não, porque o grupo era fechado. Quando eles foram morrendo, acabaram-se os apóstolos. Ou seja, esse grupo de 12 apóstolos acabou na primeira geração aqui, entenderam? Então não houve a substituição. No caso de Judas foi diferente porque ele não era um autêntico apóstolo. Entenderam? Então, isso é um argumento nas entrelinhas de quem quer dizer, o apostolado é para hoje, igualzinho no Novo Testamento. Não era, porque os apóstolos não foram substituídos, é evidente. E um argumento a mais dentro do parênteses, quando a gente vê Timóteo falando as atribuições dos líderes das igrejas, ele só fala de 2 tipos de líderes. Quais? Presbíteros e diáconos. Presbítero é pastor, a mesma coisa. E diáconos, 2 ofícios. Não se fala em apóstolo, acabaram os apóstolos. Enfim, deixa de argumento aqui, um pouquinho fora da narrativa em si, mas acho que vale a pena fazer esse tipo de comentário, aproveitando, e vamos voltar então. Matou Tiago, martirizou, como os judeus gostaram, o que mostra mais uma vez a dureza de coração dos judeus, ali altamente contra Cristo e contra os discípulos de Cristo. Então eles gostaram, mataram Tiago, ótimo, mataram o apóstolo, que bom, e tal. Então Herodes, para agradá-lo, quis matar mais um, Pedro, né? Vamos lá então, ver o que aconteceu. Versículo 4 em diante. Isso, uma grande guarda montada aí para protegê-lo. Quantos soldados aqui ao todo? Quem é bom de matemática? Nem precisa ser tão bom assim, né? Quantos? 16, só que não eram simultâneos, não eram todos ao mesmo tempo. Na verdade, havia turnos aqui, eram 4 turnos, e cada turno tinha 4 soldados. Então, é 16 ao todo, mas não estavam todos ao mesmo tempo, não. Eles revezavam. A ideia era essa. Tá bom? Então, versículo 6. Isso. Interessante quando diz que Pedro estava aqui na véspera de ser apresentado, ou seja, Herodes estava só deixando passar a Páscoa. Quando fala Páscoa, a Páscoa envolve uma festa de 6 dias após, que são os dias dos pães asmos, 6 ou 7, não me falha a memória, ou é 6 ou é 7. Mas seja como for, depois da Páscoa em si, tem aproximadamente uma semana que são os pães asmos. Mas o nome Páscoa às vezes se refere a toda essa festa, a Páscoa em si, o primeiro dia, e toda essa semana que segue. Tá? Então Herodes estava esperando passar essa festa, inclusive esses dias de pães asmos, que eles não comiam nada com fermento, para então matar. Na véspera, Pedro sabia que ia ser apresentado no dia seguinte, apresentado para morrer, óbvio, né? Qual era a reação dele? Estava muito tenso ali na prisão, o que vai acontecer comigo, desesperado, era isso? O que diz aqui? Dormia, interessante.
Claro que a gente não pode ser muito dogmático, mas parece ser um indicativo, tudo indica, do estado de espírito dele. Ele estava tranquilo, ao que tudo indica. Conseguiu dormir, todo um desconforto de uma cadeia, algemado do lado de 2 soldados, ainda consegue dormir? É muito difícil. Às vezes nós temos problema com dormir com condições bem melhores do que essa, e às vezes a gente não consegue dormir, mas Pedro ali conseguiu, que pode ser uma demonstração de como ele estava por dentro, tranquilo, no geral. Ok? E, como vimos, muito bem guardado. Mas agora entra o fator sobrenatural fortemente aqui, versículos 7 e 8. Quem quer ler? Interessante isso aí. Imagine, está na prisão, ele é acordado, subitamente alguém cutucando, né? Tocando ali, talvez de uma forma até um pouco forte, se ele estivesse no sono profundo. Tocar pode não ter sido só um toquezinho, pode ter sido como você vai acordar alguém que está no sono profundo. É possível que tenha sido isso. Mas ele acorda com alguém fazendo isso, ele, quem será? Será que é um dos guardas? Quando olha, um anjo. E ficou evidente pela aparência dele, até porque a luz brilhou na cela toda, brilhou ali. Né? E o anjo começa a falar com ele, dá ordens bem específicas aqui, interessante como o diálogo. Nós vemos aqui que é bem provável que Pedro, que passou por isso, ele deve ter contado isso para o autor de Lucas. Quem foi o autor de Lucas? Já respondi. O autor de Atos, que foi Lucas. Então é bem possível que o próprio Pedro tenha contado para Lucas esses detalhes. Ele disse isso. Olha as instruções específicas. Levanta-te depressa, cinge-te, ou seja, se veste, né? Calça as sandálias e depois pega o teu manto, ou seja, todos esses detalhes, e Pedro seguindo. Nós já vemos aqui um outro elemento miraculoso, além da aparição do anjo em si. Deus mandou esse anjo, evidentemente, mas teve uma intervenção sobrenatural forte aí. Qual? Eu sei que nós não chegamos no fim da narrativa, mas dá para perceber. Carmen? Exatamente. Os guardas não acordaram. Como é que pode? Soldados muito bem treinados que deviam ser, ali atentos com o seu prisioneiro, estavam algemados junto com Pedro, né? Pedro nele, mas eles estavam lá colados. O brilho não acordou, as algemas caíram, provavelmente fizeram algum barulho, imagina derrubar a corrente no chão, né? Tudo isso, Pedro se levantando, se mexendo, a prisão não devia ser tão espaçosa assim, ele indo para o local, pega a sandália, se veste, todo o movimento dele, quando a gente às vezes alguém cochicha perto da gente, está dormindo, a gente ouve, e com tudo isso os guardas não acordaram, ou seja, Deus fez com que eles dormissem ali profundamente e não acordassem, o que não anula o fato de que é bem provável que o anjo tenha falado baixinho, é possível, para não acordados, mas seja como for, Deus estava intervindo ali, fazendo com que os soldados não acordassem daquele sono, tá bom? Mas então, vimos aqui, já estamos vendo aqui um cenário bem diferente do que nós estamos acostumados a ver. Mas a coisa continua aqui, o evento continua. Olha o versículo 9 em diante, 9 e 10. É interessante, Pedro achava que era um sonho. Aliás, visão, ele já tinha tido visões antes. Nós lembra quando ele estava em Jope, atual Jaffa, ele teve uma visão, e já comentamos, não precisa repetir, então ele sonolento, acordando, de repente, com tudo aquilo acontecendo, os guardas dormindo, ele sai do lado dos guardas, a porta da prisão abre, os guardas do lado de fora dormindo também, e vão passando pela prisão. Imagine sair de uma prisão muito bem guardada ali, né? Então a porta se abre, passa, e depois um portão de ferro pesado que dava para a rua, se abre automaticamente, ou seja, algo muito estranho estava acontecendo fora do normal. E Pedro achou isso é um sonho. Mas quando ele se viu nas ruas de Jerusalém, andando mesmo, e quando ele viu que estava fora da prisão, estava a salvo, seguro, o anjo simplesmente saiu da presença dele. Então ele percebeu, é verdade, eu não estou sonhando, é verdade isso mesmo. Curioso que o anjo esteve com ele, dando todas as instruções necessárias, mas no momento em que não foi mais preciso, ele saiu. Ele não ficou com Pedro ali. A vontade que dá, mas esse anjo devia ficar comigo mais tempo. Não, cumpriu a missão, agora vamos agir de uma forma, entre aspas, natural. O sobrenatural precisou acontecer para lhe tirar de dentro. Tirei, em nome do Senhor. Agora é com você, vá. A parte humana acontecendo ali em termos normais. Tá? Vamos lá, então, versículo 11 e 12. Isso, versículo 11, Pedro então caiu em si, ou seja, ele viu, realmente isso está acontecendo. E eu sei que o Senhor me livrou, através do anjo, né? Da mão de Herodes e da expectativa dos judeus. Pedro sabia tudo o que estava acontecendo, queria ser apresentado para os judeus, ia ser morto, ele sabia de tudo isso. Né? Então, quando ele analisou, o que eu vou fazer? Resolveu ir para a casa de Maria. Essa Maria, não sabemos exatamente quem é, a não ser que ela é mãe de Marcos. Quem é Marcos? É o mesmo Marcos que, completem a frase, escreveu o Evangelho. Segundo o Evangelho de Marcos, que alguns dizem que foi o primeiro a ser escrito, é possível, foi escrito por Marcos, esse aqui. Ele está.
E é o mesmo Marcos que vai já aparecer no livro de Atos, não vamos chegar lá, mas é o Marcos que acompanhou Paulo na sua primeira viagem missionária, mas o que aconteceu com ele? Se apartou, desistiu e voltou para a terra dele. Então já tinham saído lá de Antioquia, foram para a ilha de Chipre, chegaram lá na costa, que hoje seria a Turquia, mas de lá eles dizem, não, vou voltar para casa, e voltou para Jerusalém. Então, Paulo não engoliu isso. Mais para frente, isso foi até um problema entre Paulo e Barnabé, porque Paulo, na outra viagem, queria levar Marcos de novo, o contrário. Barnabé queria levar Marcos e Paulo não vai. Ele nos abandonou na primeira viagem, não vai agora de novo. Aí Paulo discutiu com Barnabé, se apartaram. Cada um foi para um lado. Enfim, é esse Marcos aqui, tá certo? E consta que a família dele era uma família até de posses, tudo indica, porque eles moravam nessa casa que tinha até uma criada, como a gente vai já ver aqui. Então não era uma família que tinha certas condições. Talvez, alguns especulam, por que ele desistiu, o que foi que houve, que ele no meio da viagem missionária desistiu e voltou para a terra dele. Talvez acostumado com conforto, eu não sei se é especulação, mas é possível. Por ele ter uma vida mais confortável e tal, ele viu as coisas que ele ia ter que enfrentar, grandes dificuldades ali, ele, não, estou preparado para isso, e voltou para casa. É uma possibilidade. Mas depois se tornou muito útil para Paulo. No fim do ministério, Paulo elogia muito Marcos, pede a que Marcos vá visitá-lo na prisão. Enfim, foi bem restaurado esse Marcos, tá bom? Então, dando algumas informações sobre Marcos, tangenciais, porque não é o foco aqui, mas é bom dizer. Oi, Ruver. Excelente observação, Ruver, excelente, e no final a gente vai explorar um pouco mais disso. O Ruver está falando que no caso teve duas, Deus agiu de uma forma com Tiago, permitindo que ele fosse morto mesmo, pela espada, e com Pedro livrou, dois propósitos distintos, e a gente vai comentar exatamente isso, é um dos pontos principais, uma das lições principais disso é exatamente essa, mas muito bem colocado, já está pegando esse ponto, tá bom? Mas, então, voltando para cá, ele resolveu ir lá para a casa de Maria, mãe de Marcos, tá bom? Vamos ver o que aconteceu lá. Aliás, lembra, quando o Lucas registra esse episódio aqui, ele diz que Pedro estava preso, aí ele completa alguma coisa. Estão lembrados? Pedro estava muito bem guardado. Qual é o resto da frase lá? Nós já lemos. Bem no comecinho, versículo 5. O que diz lá? Ele contrasta a prisão de Pedro com... Como é? Mas havia oração incessante. A ideia de incessante aqui é de fervorosa. É a mesma palavra que é usada para Cristo, basicamente a mesma palavra, quando Cristo estava no Getsemane e orou fervorosamente. É basicamente a mesma palavra. Dessa aqui. Não estou dizendo que eles estavam chorando, não é o assunto. Estou só dizendo que é a palavra que fala de muita intensidade na oração, de fervor. Então, eles estavam orando com muito fervor. E o interessante é que Lucas coloca, ele estava preso, mas estavam orando. Esse mais é bem interessante porque mostra todo o desfecho da história. Eles estavam orando ali. Vamos ver então o que aconteceu quando Pedro resolveu, nessa madrugada, sozinho nas ruas de Jerusalém, se dirigir à casa dessa irmã. E mais, antes de prosseguir, mais um parênteses. Alguns acham, isso é pura especulação, que essa casa de Maria e de Marcos foi a mesma casa onde eles celebraram a ceia, a última ceia, Cristo com os apóstolos, o cenáculo. Acham que é aí, mas não tem base para provar isso de jeito nenhum. Ok? Vamos lá. Versículo 13. Interessante. Depois o irmão continua, obrigado. Interessante. A igreja estava confiando muito na própria oração, né? Eles orando por isso. Quando acontece, não, impossível, você está louco, dizendo para a pobre da criada. Ele ainda foi difamado das suas faculdades mentais aqui, dizendo que ela não estava raciocinando bem, ela ouviu a voz de Pedro e tudo, né? Ainda foi difamado. Mas isso mostra como, olha, mas nós não devemos ser muito rápidos em julgá-los, não, porque às vezes a gente faz coisa parecida. Às vezes a gente ora muito por uma coisa, mas quando a coisa acontece, a gente diz, não pode ser, não pode, não pode. Né? Claro que nem sempre, porque às vezes é tão maravilhoso quando Deus responde algumas orações nossas, orações, digamos, difíceis, situações, vemos pessoas que estavam em situação de saúde muito complicada, não tinha como escapar da morte, e a igreja orou e foram restauradas, estão em casa, enfim, isso em vários níveis, não só falando de epidemia, mas em qualquer nível a gente vê resposta. E é sempre maravilhoso, a gente fica tão pasmo que a gente fica, sério, é mesmo? É interessante. E nem sempre Deus ouve as orações exatamente como nós pedimos, mas algumas vezes sim, e foi o caso aqui. E eles ficaram surpresos. Né? E agora interessante, até um pouco engraçado. A moça, essa Rod, ficou tão entusiasmada quando ela viu que ela nem abriu a porta, vocês viram aqui, né? E deixou Pedro lá gritando, Pedro, correu, voltou lá para dizer, Pedro está lá fora, e Pedro do lado de fora, no lado humano, correndo um certo risco. Né? Oi, Dene. Isso. Verdade.
Tomé teve que ver para crer, e esses aqui também. O testemunho da moça, inclusive até a ressurreição de Cristo, como Madalena contou, disseram, não deram crédito a ela não. Uma mulher contando isso, naquele tempo, o papel feminino era bem diferente, né? Mas enfim, mas é interessante, Madalena você não pode ter visto, não acreditaram, até que Cristo apareceu para todos e tal. Mas a mesma coisa que ela dizendo e eles não acreditaram, não é isso? Vamos lá. Tem alguma pergunta sobre o que a gente acabou de ler? Vou dar 3 segundos para perguntar, senão não vou dizer não. Opa, muito bem. Como é, Carlos? O anjo. Que anjo é esse? O anjo que apareceu para Pedro agora. É isso? Não, tem nada a ver uma coisa com a outra. Quando alguns disseram, é o seu anjo, isso é uma crendice. Que crendice? Bom, alguns achavam que cada pessoa tinha um anjo da guarda. E pode até ser que tenha, não sei, a Bíblia não revela. Mas a crendice era, que tem nenhuma base bíblica para isso, que o anjo da guarda parecia com a pessoa que ela guardava. Mas isso é, novamente, pura crendice. Não tem nenhuma base bíblica para isso de forma alguma. Então, quando alguns disseram isso, não todos, é o anjo dele. Evidentemente, Lucas não está endossando isso, o autor de Atos não está endossando isso, que existe isso mesmo, cada pessoa tem o seu anjo, e o anjo parece com a pessoa, acho coisa absolutamente esdrúxula, porque Deus vai mandar um anjo que vai parecer com a pessoa que ele guarda e a gente nem vê o anjo, não tem sentido. Seja como for, Lucas está simplesmente registrando o que um disse, por mais absurdo que fosse, entenderam? Ele não está endossando que aquilo acontece. Aliás, quando estuda a Bíblia, veja quando a Bíblia afirma uma coisa ou quando ela simplesmente descreve algo que aconteceu sem estar necessariamente endossando aquilo, tá bom? Vamos lá, versículo 16 e 17. Isso, interessante. Finalmente foram abrir a porta para Pedro, viram, ele entrou e ficaram muito alegres e muito entusiasmados. Deve ter sido uma confusão boa, nesse sentido de todo mundo querendo falar ao mesmo tempo, muito empolgado. Mas como foi, que foi isso? Tanto que ele fez sinal para se calarem. Lembra, diz aqui, imagina, está todo mundo falando ao mesmo tempo, né? E a gente fica meio confuso quando tem muita gente falando ao nosso redor, né? Mas calma, fez sinal, espera aí, gente, deixa eu falar, em outras palavras. Aí quando se calaram finalmente, ele explicou tudo, contou detalhes de como o anjo entrou e saiu e tal. Interessante que ele disse aqui uma instrução. Que instrução ele disse aqui para os irmãos? A Tiago. Mas Tiago não tinha morrido aqui? Pronto, agora é irmão de Cristo. Outro Tiago. Esse Tiago aqui não era um apóstolo, era o irmão de Cristo, que nós entendemos, e ele se tornou um grande líder da igreja de Jerusalém. Aqui estava no processo de se tornar. Até então, Pedro era um dos grandes líderes, apóstolo pesado ali, né? Pedro estava bem na liderança, mas Tiago começou a ter mais destaque ali. Ele se tornou, como se diz, o pastor da igreja de Jerusalém. Talvez não com esse cargo oficialmente, mas na prática era como se fosse o pastor, o presbítero, o bispo, mesmo cargo da igreja em Jerusalém. Com muito peso, Tiago tinha, esse Tiago que era irmão de Cristo e que, será que ele escreveu alguma coisa? Já respondi, né? É o autor da epístola de Tiago, tá? Esse Tiago aqui, autor da epístola de Tiago, irmão de Cristo, grande líder da igreja de Jerusalém, que estava começando a crescer agora, especialmente porque Pedro sai de cena. Então ele vai assumir a posição mais importante ali, humanamente falando, né? Então Pedro diz logo, anuncie para Tiago, fale logo com o líder e tal. E saindo, retirou-se para outro lugar. Aqui eu entendo que seja uma indicação de que ele foi recluso, ele saiu, ele fugiu de cena ali, saiu. Porque, humanamente falando, ele estava em alto risco, claro, ele estava marcado para morrer no dia seguinte. Então, era perigoso ele ficar ali? Sim, claro. Então, ele saiu para um lugar que nós não sabemos para onde era, aí tem especulação, uns dizem que foi para Roma, não tem nem sentido, outros dizem que foi para tal lugar. Não sabemos e não faz diferença nenhuma. Sei que ele se isolou, saiu de cena aqui, pronto, convenientemente, corretamente. Que, aliás, uma lição interessante aqui. Por um lado, Deus o livrou sobrenaturalmente, poderia livrar quantas vezes ele quisesse. Por outro, completa a frase. Ok, então logo que ele ficou exposto, o que ele fez? Sumiu, ele fez a parte, sumiu assim, tomou a parte humana, ele se escondeu. Como é que diz? A prudência humana, ou seja, uma coisa não anula a outra. Uma coisa é nós confiarmos no Senhor, sim, mas ao mesmo tempo tomarmos as medidas cabíveis para não nos expormos a um risco, a um perigo gratuitamente. Quando é importante passar por um perigo, passa-se. Aqui temos vários exemplos, eles foram presos. Aliás, Pedro mesmo foi martirizado uns 20 anos depois disso, né? Mas então, quando é para passar perigo, passa. Mas, normalmente, a não ser que Deus mande claramente uma certa missão, algo assim, tome as medidas
de precaução. No caso, ele saiu, estava em perigo de ficar ali, foi embora. Ele não ficou tentando ao Senhor, o anjo me livrou, ninguém vai, eu vou passear tranquilamente na frente da prisão aqui, ninguém vai me pegar, porque o anjo me livrou, livra de novo. Não é assim. Aliás, nós temos um exemplo bíblico de um personagem que fez a mesma coisa. Teve um grande livramento, estava em perseguição mortal, e teve um livramento que ele poderia ter matado o oponente dele. Não matou. E o oponente se arrependeu, venha comigo. Não, ele foi para o lugar seguro. Quem falou? Exatamente, Davi. Mesma coisa. Saul queria matar Davi, perseguindo para matar, e teve uma ocasião em que Davi teve Saul nas mãos dele. Davi podia ter matado ali, não matou. Aí depois se revelou para Saul, já no lugar seguro. Saul, sou eu aqui, eu podia ter te matado e não te matei. Aí Saul, meu filho, maneira de dizer que ele não era pai de Davi, venha comigo, eu sou mau, você é correto, você vai reinar sobre Israel. O próprio Saul dizendo isso, correto. Venha, vamos junto. Davi, não, segue seu rumo que eu sigo o meu. E foi para um lugar seguro. Prudência humana. Deus o livrou, mas ele usou a prudência humana também. Lado a lado, é o bom senso que o bom senso nos mostra como agir. Tá bom? Enfim, desfecho da história, já não é mais falando de Pedro em si, só os 2 últimos versículos do nosso texto, e vamos tirar algumas lições a mais desse episódio. 18 e 19, o que aconteceu na prisão? Imagine a confusão que ficou lá quando o prisioneiro sumiu, com 4 guardas montando guarda ali. 18 e 19, quem quer ler? Isso, confusão no dia seguinte, sumiu. Herodes não engoliu essa história dos soldados. Como é que um prisioneiro some de uma hora para outra? E ali não foi justificado, não foi o contrário, mandou ser justiçado, ou seja, ele chamou para prestarem contas. E provavelmente esses 4 guardas foram executados, porque o prisioneiro fugiu nas mãos deles. Né? Então, no lado humano, eles nem tiveram culpa, digamos assim, mas provavelmente foram mortos aqui por Herodes. E aqui diz que Herodes acabou indo para Cesareia, já comentamos isso, aqui é Jerusalém, mas a casa mesmo deles era ali em Cesareia, ele foi para lá, pronto. Voltando agora para o nosso texto, vamos tirar, já concluímos a leitura em si, e tirar algumas lições. Algumas delas o Rubens já falou. Excelente. Deus agiu de uma forma com Pedro e de outra com Tiago. Qual dos 2 foi mais abençoado? Pedro ou Tiago? Gostei da resposta. Gostei. Realmente. Normalmente alguém diria, foi Pedro, porque Deus livrou Pedro de ser morto. Olha, o Tiago morreu, coitadinho, mas Deus livrou, foi muito mais abençoado. Olha, os 2 foram abençoados de forma diferente. Agora a benção maior também diria que foi Tiago. Né? Embora, lógico, Deus abençoou os 2 igualmente dentro do plano que Deus tinha para cada um. Mas tem uma lição interessantíssima aqui. Daqui a pouquinho a gente vai comentar um pouco mais sobre isso para fechar essa questão de olha as coisas pelo ângulo divino. Ele livra de coisas terrenas, né? E de outros ele não livra de problemas terrenos, um livra, outro não livra. Mas no fim todos teremos um grande livramento, que mais tarde eu vou falar sobre isso. Mais alguma outra lição a mais além dessa? Muito bem colocado, Rinaldo, excelente. Que Deus é soberano para agir como Ele quer, e no lado mais natural que poderia se esperar, estou dizendo para quem porventura não tem ouvido, a maneira mais natural que se esperaria é que Herodes perdoasse e livrasse Pedro, mas Deus agiu de uma forma por cima de Herodes. E às vezes a gente pede muita coisa a Deus, com certo objetivo, Deus concede o objetivo que a gente está pedindo, mas não pelos meios que nós imaginávamos. Muitas vezes acontece isso, e às vezes dificuldades em nossas vidas vêm através disso. A gente pede uma coisa, Deus conduz a gente numa certa situação de uma forma tal que Ele, até com dificuldades, para dar exatamente aquilo que a gente pediu. Né? Que a gente deve ter discernimento para perceber Deus agindo de uma forma ou de outra. Que Deus age. É Ele agindo. Interessante, Deus normalmente não age com anjos visíveis hoje, não é o caso. Não estou negando que haja anjos, deve haver, imagino que deve haver muitos anjos ao nosso redor, provavelmente sim, mas não nos cabe olhar para eles, vê-los. Deus não tem usado isso atualmente para agir, mas Ele age com o mesmo poder, de uma forma igualmente maravilhosa, seja através de anjos de uma forma sobrenatural diretamente, seja através de circunstâncias, mas Ele age. Essa é uma outra lição, né? E já pegando então, para a gente encerrar a questão do livramento, interessante, todos um dia seremos igualmente livrados, tanto quanto Pedro foi aqui, ou até mais. Tiago foi livrado, mas através de uma situação muito desagradável, martírio, quem quer ser martirizado, quem quer morrer dessa forma, né? Então, mas foi uma bênção, porque ele foi logo levado para Cristo. Desde aquela época, Pedro foi livrado aqui, mas continuou tendo provações,
Claro, enquanto está debaixo do sol é um livramento, mas vem outras provações, vem, que sempre vai ter debaixo do sol. Né? Só quando nós formos é que nós vamos ser completamente livrados. E todos vamos ser. Talvez alguns de nós digam, eu queria tanto que um anjo me livrasse de uma situação desagradável, estou numa situação desagradável, queria tanto que Deus mandasse um anjo e me livrasse daquilo. Sabia que vai acontecer isso com todos nós que somos crentes, de uma certa forma? Estou virando aqui uma doutrina bem diferente. Não, é a doutrina bem bíblica mesmo. Vai, sabe quando? Nesse livramento. Anjos vão nos levar, sim, de um local desagradável que a gente está, cheio de provas, anjos vão nos tirar dali, ou nos conduzir para um outro local. Querem ver a prova bíblica disso? Vamos para Lucas 16 e 22, é o último versículo que vamos ler aqui. Eu sei que já tocou a primeira vez, o Pepe já foi atrapalhar a aula. Vai já atrapalhar de novo, né, Pepe? Brincadeira, você está cumprindo sua missão. Mas vamos lá, Lucas 16 e 22. Pronto, a história de rico e Lázaro, rico ruim, Lázaro crente. Lázaro morreu, foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, equivale a hoje a ir para Cristo. Ou seja, eu não posso afirmar dogmaticamente, porém, tudo indica, aplicando isso, que quando o crente morre, anjos o levam ao Senhor. Novamente, não estou enfatizando o detalhe disso, mas pelo que vemos aqui, é bem provável que Deus use anjos para nos levar até a presença de Cristo. Ou seja, estamos sendo livrados de uma prisão, entre aspas, não quero comparar nossa vida com a prisão, porque a prisão é muito pior do que, evidentemente, não quero ser ingrato com Deus, que tem nos livrado tanto. Porém, o mundo tem muitas coisas desagradáveis. Então, Deus está nos tirando desse mundo tenebroso e vai nos levar com anjos, ou seja, você vai viver, eu vou vivenciar isso, um anjo nos livrando e levando exatamente para onde Deus quer, que no caso é a presença de Cristo. Isso é maravilhoso. Enquanto isso não acontece, vamos servi-lo, a bênção de Pedro aqui, fique mais tempo aí. Vamos ficar mais tempo servindo ao Senhor e de tal forma sintonizado com nossa missão e com as coisas do alto, que nós vamos ter uma atitude semelhante à de Pedro, vendo as coisas desagradáveis acontecendo, mas como diz o salmista, meu coração não se abala com más notícias. Pedro, dormindo tranquilamente. Não quer dizer inatividade, não, é aspecto de tranquilidade. Então, que nós estejamos tão colados no alto, que independente do que ocorra ao nosso redor, nós estejamos tranquilos. Senhor, tu pode me livrar a qualquer momento, seja como livrou Tiago, seja como livrou Pedro, de alguma forma eu vou ser livrado. Então, enquanto eu estou aqui, eu quero ser fiel a ti. Amém? Vamos orar então? Oi, Marli, ótimo. Ótimo, muito bem colocado. O corpo ficou aqui, exatamente. Vai ganhar um corpo novo no futuro, mas foi só a alma. Interessante. Ótimo, muito bem lembrado. O contraste, o rico sepultado aqui, o corpo ficou ali, pronto. Não interessa o que aconteceu com a alma. Foi para um lugar horrível, nós sabemos, pela própria história, ele foi para um lugar horrível, mas o corpo ficou ali. Pedro. Então, o Lázaro nem fala do corpo, o espírito está vivo lá com o Senhor. Oi, Rinaldo. Excelente, muito bem colocado. É um texto belíssimo, não muito conhecido esse texto, Isaías 57, que ele acabou de citar. Você está lendo Isaías no dia a dia? Não. Excelente. Isaías é um livro vibrante. Pois está aí, é um texto muito pouco conhecido, e é fascinante. Depois vocês veem isso. Vê Isaías 57, os primeiros versículos. Mas é exatamente isso mesmo. Ok? Vamos orar então? Algum voluntário ou voluntária?